Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecidos a Deus por esta oportunidade de mais uma sexta-feira missionária, estarmos juntos novamente para esse culto oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão também. É uma alegria ter você do outro lado aí com a gente. Você pode ainda dar tempo de convidar algumas pessoas que possam conectar conosco esta noite para ouvir aquilo que Deus tem de especial para a sua vida e para a nossa vida. Vamos orar? Vamos orar nesse momento, pedindo a Ele graça, sabedoria, unção, a bênção e a proteção para esse trabalho que começa agora em nome do Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, Senhor, nessa sexta-feira missionária. Agradecidos ao Senhor, meu Deus, por tudo que tem feito a nós, Senhor Deus, nesse dia, Pai. Essa semana também, meu Deus, que está terminando. Agradecidos, meu Deus, pelo privilégio que temos, Senhor, meu Deus, de poder estar diante da Tua presença, Pai, como nesta noite. E agora, a partir de agora, Senhor, precisamos, carecemos da Tua presença, da graça, da inspiração do Teu Espírito Santo, para mais esta programação missionária. Acima de tudo, meu Deus, que o Teu nome seja engrandecido, e que todos nós aqui, Pai, conectados, sintonizados, assistindo a essa programação, sejamos edificados para a glória do Teu nome. Essa é a finalidade, Senhor Deus, desse programa, dessa entrevista. Oramos agradecidos, Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Depois de orar, nós vamos, nesse momento, fazer a leitura da palavra do Senhor, e eu estava pensando qual texto ler essa noite. E agora há pouquinho veio no meu coração o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 34. Se você tem uma Bíblia aí, poderia nos acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? A palavra do Senhor nesta noite de abertura desse trabalho. Nós queremos agradecer a Deus, conforme já estamos fazendo, lembrando aos irmãos que esta é uma programação da Leimar, Missões Transculturais, órgão da nossa Igreja Assembleia de Deus, aqui em Jundiaí. E fazer agora os nossos agradecimentos ao pastor Ezequiel Soares, como sempre, a toda a sua família. Agradecer também ao pastor Felipe Soares e toda a sua família, aos nossos pastores setoriais, dirigentes das congregações, nossos queridos promotores de missões, a equipe da Alemar, também o irmão Joel, técnico do som e da nossa imagem, e a todos os irmãos da nossa igreja de Jundiaí, e a você que está nos dando o privilégio, essa honra, de ter conosco mais uma noite, mais de entrevista. Nós, no momento também, nós vamos fazer uma oração, agradecidos a Deus, porque vamos, neste momento, também dizimar, ofertar. As contas, como sempre, estão aparecendo aí, na sua tela, e das nossas congregações já, graças a Deus, estamos voltando aos nossos cultos presenciais. Então, neste momento, nós vamos fazer mais um momento de oração desta feita, agradecendo pela sua vida dizimista, pela sua vida ofertante. Se você não faz ainda, tem a oportunidade de começar a fazer, porque a bênção de Deus é grande. A gente sempre costuma dizer o seguinte: nós não barganhamos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, não. A fidelidade, fazemos isso através da adoração, é para a glória do nome do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Neste momento também, meu Pai, como parte desse trabalho, porque estamos num culto nessa sexta-feira, nós queremos, Senhor meu Deus, devolver, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor meu Deus, também. Quando falamos em oferta, meu Deus, falamos e pensamos no trabalho de missões, esse trabalho que estamos fazendo aqui, meu Pai,
A obra missionária precisa do recurso para continuar sendo feita. Todas as nossas transmissões, Pai, estamos ouvindo o que os nossos missionários dizem, porque, meu Deus, o pão, Pai Santo, de cada dia precisa estar nas suas mesas. Nós honramos isso através da fé. Fazemos isso a Deus por adoração, Pai, tanto dizimando como contribuindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos, nesse momento, fazer uma apresentação rápida aqui dos nossos ilustres convidados. Pastor Jorge Ceni é pastor e missionário em Amsterdã, na Holanda, casado com a irmã Marcela Ceni. Ele é o pastor titular da Igreja Vida Plena, ali na capital. E a irmã Marcela trabalha na área da psicologia. Nós, claro, eu estava falando com eles agora há pouquinho, pode abrir já, por favor, pastor Jorge, irmã Marcela, o microfone de vocês. Eu estava falando assim, que eu ia justificar para todos vocês, irmãos, igreja e amigos, e há 3 semanas atrás, eu acho que foi isso, nós começamos a fazer aquela bela entrevista com o casal. Estava dizendo para eles agora que só Deus sabe o que aconteceu. Foi mais de 35 minutos, quando de repente tivemos que parar a nossa programação com o problema que aconteceu. Mas graças a Deus foi resolvido. E sabe o que a gente estava discutindo agora, no bom sentido da palavra? Que a gente aceita tudo que acontece, porque a gente ora pela programação, fazemos isso com cuidado, com respeito, com temor a Deus, com obediência, e de repente acontece. Nós vamos ficar tristes, claro, porque estava indo tão bem, né? Mas eu disse para eles que com certeza aquela unção vai continuar em nome de Jesus, e aprove ao Senhor nos permitir essa oportunidade. Sexta-feira passada, quem acompanhou viu o pastor Márcio, ali de Mérida, da Espanha. Inclusive eu quero mandar aqui um abraço, se por acaso ele estiver assistindo também, dando o seu testemunho, fazendo a live, fazendo a transmissão, e foi maravilhoso também. E hoje, graças a Deus, aqui, está de volta aqui, pastor Jorge Ceni e missionária irmã Marcela. Inclusive, eu gostaria, e a gente vai fazer aquelas perguntas de novo, então você vai ter o privilégio de ouvir outra vez. Pastor Jorge, como você está, meu amigo? Como é que está a família? E a igreja, pastor Jorge? Muito bem-vindo, paz do Senhor, mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Eliseu Santos, paz do Senhor, também ao pastor Ezequias Soares, pastor Felipe, a todos os irmãos da Limar, promotores de missões de todo o campo de Jundiaí, os dirigentes, enfim, todos os irmãos que estão agora online e os que depois vão assistir também. Saudações em Cristo a todos. Graças a Deus, estamos bem, minha esposa e eu, bem, agradecidos a Deus por tudo, ainda aqui no Brasil, ainda em Jundiaí, por um tempo mais, com o plano, orando para o nosso retorno à Holanda, se Deus assim permitir, em janeiro. A igreja na Holanda está bem. Agradeço uma vez mais aqui publicamente também ao pastor Ezequias por conceder o missionário, o pastor Sidney, para estar apoiando a obra lá em Amsterdã, onde ele está fazendo um trabalho simplesmente maravilhoso. A igreja o ama muito. Ele se encaixa ali com a igreja e a igreja com ele de uma forma maravilhosa. Eles estão fazendo vigílias, mesmo em tempos de pandemia. Eles estão fazendo cultos, eles estão pregando a palavra. Domingo passado teve batismo, enfim. Como sempre, todos conhecem o pastor Sidney, um homem muito dinâmico, e era o que realmente a igreja precisava, principalmente no contexto nosso, né? Com o falecimento da missionária Ruth, com o meu estado de saúde, enfim, tem sido tão maravilhoso. E eu posso dizer que a igreja lá na Holanda está, graças a Deus, muito bem também. Amém, pastor Jorge. Se o pastor permite, eu quero mandar um abraço ao meu amigo, pastor Sidney, a Maria, a Keila Radassa, que há 2 semanas atrás, se não falha a memória, participou também do trabalho aqui do live, do pastor Cláudio, pelo nosso junto, os filhos dos nossos missionários. Olha, foi maravilhoso. Pastor Sidney, um beijo no coração de vocês, viu? Continua conosco, eu tenho certeza, porque o amigão está aqui, ó. O amigão está aqui. Louvado seja Deus. Mais décadas de amizade. Pois é. Irmã Marcela, tudo bem com a irmã? Como é que está? Tudo em ordem? Graça e paz a todos, pastor Eliseu. Gratidão também, né, pelo convite do pastor Ezequias, pastor Felipe.
Também é um prazer e uma honra estar aqui, né, com vocês. Deus abençoe esse trabalho. E sim, estamos bem, graças a Deus. Que bom, irmã Marcela, muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. A irmã nos traz alegria esta noite, está acompanhando o seu esposo, pastor Jorge. Pastor Jorge, eu sei, alguns já ouviram na transmissão passada que nós tivemos que cortar e falamos agora há pouquinho. Mas não teria problema contar de novo não, né, pastor? Como foi a sua conversão a Cristo? Alguém falou de Jesus ao irmão? Sim, com certeza. E eu conheci Jesus em um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha 11 anos de idade, vivia no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. E morando ali, então meus pais, muitos conflitos, a falta de Deus no lar é terrível. E infelizmente eles se separaram, se divorciaram. E então minha mãe veio para Jundiaí com as minhas duas irmãs e eu fiquei com meu pai. Eu dividi do meu coração, parti de todo mundo, fiquei lá. E eu me lembro que em frente à casa que eu morava, a gente sempre ficava brincando de bola, soltava papagaio, pipa, brincava de carrinho de óleo, mas todas essas coisas de meninos, né? E fazia na nossa infância. E aí, então, o meu melhor amigo, o Marcelo, se ele, eu não sei, imagino que não esteja assistindo, mas vou enviar para ele depois assistir, e agradecer uma vez mais ao Marcelo Vieira, que foi o que pregou o evangelho para mim. Nós dois sentados na calçada, na sarjeta, na rua, eu estava muito triste, estava chorando, ele veio, eu tinha 11 anos, ele tinha 10 anos. E aí ele colocou a mão no meu ombro e falou, meu amigo, confia em Jesus. E aí eu disse para ele, olha Marcelo, você é católico, eu sou evangélico, a gente sempre foi melhores amigos, mas eu não gostaria de entrar em conflito com você por causa de religião. E aí ele disse para mim, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Jesus pode resolver o problema do teu coração. Nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. E ele me falou de Jesus, ele disse, eu vou falar para você o que eu sei. E o que eu não souber, vamos lá em casa que meu pai vai falar. E o que o meu pai não souber, vamos na igreja que o pastor vai falar. Não tem jeito. Lindo, né? 10 anos de idade. Não podemos subestimar o evangelho no coração de uma criança. Meu Deus. Né? Ensina o caminho, ensina a palavra de Deus para a criança, né? E ela vai crescer e vai guardar essa palavra. E ele tinha essa palavra e até hoje ele serve ao Senhor. Então eu fui para a casa dele, o pai falou mais de Jesus para mim e depois o pai falou isso, agora vamos para a igreja que o pastor vai terminar de falar. E aí, lá no culto, eu entreguei minha vida a Jesus. Ele foi comigo lá na frente. Né? Eu queria levantar a mão, tinha vergonha, mas aí ele falou, eu vou com você. E ele foi comigo lá na frente. Então, assim foi a minha conversão, algo maravilhoso. Aos 11 anos de idade, em Presidente Prudente. Um detalhe, muitos irmãos aqui que me conheceram, quando eu cheguei aqui em 87, eles me conheceram, muitos pensaram que eu me converti aqui. Em 87, eu estava retornando para Jesus pela graça de Deus. Com 15 anos, entrou na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol, e aí vim para Jundiaí para tentar a carreira esportiva. Fui para o Paulista de Jundiaí, depois fui para Ponte Preta, tive uma oportunidade no Palmeiras, mas Jesus fechou tudo, e com 17 anos, eu estava batendo na porta lá da Assembleia de Deus do Vianello, pedindo se alguém podia me receber, porque eu precisava desesperadamente de Jesus. E aí o saudoso irmão Pedro, que dirigia a Rio Branco, congregação da Rio Branco, abriu a porta, me puxou para dentro, e passei a tarde com o saudoso pastor Sérgio Queiroz, e ali foi o meu retorno. Então, quando eu chego na Assembleia de Deus em Jundiaí, o Senhor estava dando a minha oportunidade de retornar. Que bênção, pastor Jorge. Olha, testemunho, vale a pena ouvir 1, 2, 3 vezes, viu? Que coisa linda. Agora, pastor Jorge, não teve jeito, o senhor virou atleta de Cristo, né?
Tem usado muito o esporte no campo missionário. Pois é, eu sei que você jogava bem, viu? Jogava bem, não é verdade? Era um bom jogador. E agora está trabalhando de uma maneira muito boa também, graças a Deus. E isso é muito bom. Agora, irmã Marcela, a gente estava conversando na outra vez, eu não sabia que a irmã já tinha tanta experiência assim com Cristo. Aliás, em off, depois nós pensamos, até pensei que a irmã não era daqui, que era de outro estado. Aí, quando a irmã começou a falar, eu falei, Jesus, Jesus, é Jesus do começo ao fim na vida dessa mulher de Deus. Então, Marcela, fala para nós também, mais uma vez, como é que foi a sua conversão? Bom, minha conversão desde há 38 anos, né, desde que nasci. Quando nasci, minha mãe estava afastada, né, dos caminhos do Senhor, mas ainda bebê, ela retornou. Então, eu me entendo aí por cristã desde que nasci, né, para a glória de Deus. Nunca me afastei do Evangelho, e cresci ali no Retiro. O Retiro foi a minha igreja-mãe. Pastor Carmo foi meu primeiro pastor, acredito. Se o pastor Carmo nos assistir, um abraço para o pastor Carmo. Um abraço para ele, com muito carinho. Irmã Marta. E depois nasceu a igreja do Guanabara, né? Filha do Retiro, fomos para o Guanabara. Então, eu fiquei muito tempo lá no Guanabara. Pastor Raimundo, também um abraço, pastor Raimundo, saudações, né, irmã Maria, um abraço também. Estamos aí em oração, né, em favor da irmã Maria. Esse momento passa por algumas dificuldades. E eles me acompanharam aí, né, desde pequena. Também a Ruth e o Isaías, eles trabalhavam com adolescentes no campo e no Guanabara. Então, lá também iniciou a minha trajetória com eles. Eles são como pais para mim, realmente eles fazem parte da minha história. E, enfim, né, do Retiro para o Guanabara, em 2016 eu me mudei de bairro e passei a congregar no Hortolândia com o pastor Luiz Moreira. Foi logo depois que o pastor Eliseu saiu, né, da Hortolândia. Eu cheguei que pena, né? Que pena, eu e a Miriam não vimos você lá. Que pena que eu e a Miriam não vimos você lá. Esperou ela sair para depois chegar, né, irmã Marcela? Puxa. Mas, bom, há o tempo para todas as coisas, né? Deus sabe de tudo. Perfeitamente. Eu queria até, você falou aí uns pastores maravilhosos, eu quero mandar um abraço ao nosso amigo, pastor Jorge, pastor Carmo, irmã Marta. Você acredita que eu fui no casamento deles, rapaz? Pastor Carmo e Marta. Eu lembro que você fala de memória, você disse, um abraço, Marta, abraço, pastor Carmo. Vocês estão vendo aí, a gente me lembra até de um chá de cozinha. Foi muito engraçado aquele dia. A história, que coisa linda que é a história que a gente tem, graças a Deus. Também se tocou aí no pastor Raimundo, irmã Maria, todo santo dia. A minha esposa está aqui orando, intercedendo, e nós também. E daqui a pouquinho, eu sei, parceira, que você vai falar de outro casal também de pastor. Agora, Ruth e Isaías tem um papel importante nessa união. Com certeza eles devem estar assistindo aqui muito, não é verdade? Isaías, eles têm filhos em todos os lugares, né? E eu sou uma delas aí. Que bom, que filha maravilhosa. Mais uma filha maravilhosa. Gente, deixa eu perguntar agora. Nosso culto é um culto missionário, que bate papo gostoso, bacana. Quando eu mandei agora um alô aí pro nosso amigo, o pastor Sidney, missionário Sidney, a gente não pode esquecer dos demais também, que estão acompanhando, inclusive o pastor Luiz, ali de Chapuri, mandei para ele também. Pastor Haroldo falou comigo ontem, lembrou de vocês, tá bom? Um abraço, pastor Haroldo, lá no Japão. Agora são 20h20 aqui, né? Lá é 8 horas da manhã e pode esteja assistindo também. Um abraço, querido pastor Haroldo. Enfim, todos os nossos missionários. Eu mandei o cartaz de vocês e desse trabalho para todos os nossos missionários mais uma vez.
Agora, meu querido pastor Jorge, como é que foi a chamada missionária, hein? Pois a chamada missionária, ela veio com os 17 anos, que eu entendi. E eu tinha reconciliado com Jesus na Promeca e retornei para Cristo no dia do meu aniversário, numa quarta-feira, e no sábado teve um ônibus que foi dos jovens da sede para Promeca. E lá, depois do culto, eu entrei no ônibus de volta, e ali o Espírito Santo falou comigo claramente: hoje você foi recebido como filho, mas eu te envio como servo. E ali eu entendi o meu chamado missionário. Mas o chamado missionário, eu sempre digo, quando eu falo de chamado, ele não começa quando a gente entende o chamado. Ele vem muito antes. E eu gostaria de deixar um versículo que está em Jeremias, deixa eu ver aqui, era Jeremias, né? Não, Jeremias, isso mesmo. Jeremias capítulo 1 e o versículo 5, que é um texto que tem me ajudado muito a entender que o chamado não começa quando a gente entende o chamado, mas ele vem muito antes. Jeremias 1 e 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse versículo, há um tempo atrás, a Marcela e eu, em nosso tempo devocional, estávamos meditando, e simplesmente ele foi uma explosão de Deus no nosso coração. Foi maravilhoso. O Espírito Santo começou a mostrar e confirmar e falar ao nosso coração. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, para falar do chamado, é que, e interessante que um dos chamados dentro da nossa vocação é trabalhar muito na questão da cura da alma. E até me lembro, na época de Louveira, né, pastor Eliseu, trabalhando lá com aquele curso do Prumo Divino, que apresentamos ao pastor Ezequias. Foi bênção, né? Foi bênção. Nós passamos uma semana ali fazendo aquele trabalho, né? Foi maravilhoso. E atualmente, agora mesmo, eu estou dando novamente esse curso online, fazendo uma versão online. Exatamente nesse momento, essa semana, comecei uma nova turma online. Então, é algo que Deus colocou no coração. E uma das coisas que acontece muito é que, às vezes, as pessoas têm muitos traumas, às vezes até no ventre. Mas, falando do chamado, a minha primeira experiência não foi com a minha mãe, não foi com meu pai, não foi com a minha família. O texto aqui está dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E essa palavra no hebraico ela é muito forte. Eu tive um relacionamento contigo, ou seja, a minha primeira experiência foi positiva, foi de aceitação, foi de bênção. E isso é crucial para a gente entender o chamado, o que leva junto aí o propósito de vida. Eu sou um missionário por chamado e porque entendo o propósito, mas ele é fundamental. E eu entendi que antes de ter qualquer experiência humana, eu tive esse relacionamento com Deus. E no ventre da mãe, lá no ventre da minha mamãe, sendo gerado lá no interior de São Paulo, o Senhor me consagrou e me constituiu, não por profeta, mas para pastor, na área da palavra também do ensino, e como um missionário transcultural. Então, meu chamado, eu entendi aos 17 anos. Mas antes do ventre, eu já tinha tido essa experiência, como cada um de nós. E depois do ventre, e antes de sair do ventre, veio esse propósito. Deus me colocou na terra, nessa geração, para um propósito. E eu entendi isso, pastor Eliseu. E eu vivo isso profundamente no meu coração. Então, o meu chamado veio, o entendimento dele aos 17 anos, um chamado transcultural, fora do Brasil. Falei com o pastor Eliseu Queiroz de Souza, saudoso pastor, e ele falou para mim: filho, primeiro você dê fruto aqui. Então foi assim, comecei a trabalhar ali.
E cada missionário que vinha, eu lembro da missionária Célia Ribeiro do México, o missionário que vinha da Bolívia, eu ficava ali, queria tocar neles, porque eu achava assim, um missionário, ele não é normal. Não era humano. Não, eu quero tocar. Eu tocava, ele falava espanhol, eu queria falar espanhol, o amor, né, um chamado. E realmente veio essa confirmação. Então tive lá o casamento com a missionária Ruth em 1991, e daí fui enviado para o campo missionário, né? E uma das coisas que eu me lembro de um irmão, o pastor Carlos Maurício, ele me disse uma vez, quando eu estava indo para o campo, estava indo para o México, ele disse assim: você sabe que o soldado, ele só tem a armadura que cobre a frente, não tem armadura nas costas. Efésios 6. Eu fiquei depois meditando sobre isso. Falei, então, pense bem nisso. Jesus te chamou para as nações, Jesus te chamou para ser um missionário, então é sempre para frente, viu? Nunca recue, nunca volte atrás. Seja essa a tua âncora de segurança quando vier as crises, quando vier as entregas. Aí podemos falar de entregas depois, né, pastor Eliseu? Não percas, mas entregas. Então, é para frente. E eu entendi isso. E já fazem 30 anos que estou no campo missionário pela graça de Deus. Grato muito à igreja de Jundiaí, aos irmãos, grato pelas orações. Então, isso foi maravilhoso. Mas esse entendimento veio com 17 anos. Que bênção, pastor Jorge. Olha, é muito bom ouvir isso. E a gente sabe que cada missionário que tem aqui nos dado a honra, igual vocês estão fazendo essa noite, tem as suas experiências também para contar. Mas é impressionante esse versículo que você leu, da outra vez você já tinha lido, explicado também. Eu fiquei pensando, meditando, inclusive a Miriam tirou esse capítulo, esse livro inteirinho esse mês para fazer a leitura do Jeremias. Está lendo agora Lamentações de Jeremias também. E aí, às vezes, eu tenho a oportunidade de fazer o culto com ela todos os dias. Depois a gente fica pensando, remoendo, meditando naquilo, nessa promessa desse Deus, que realmente os atributos são exclusivos dessa divindade. Só pode ser isso. Não tem outra explicação para falar desses atributos de Deus, né? Essa consciência antecipada, dessa onisciência antecipada, essa presciência antecipada que Deus tem, numa chamada tão especial igual a sua. Olha, pastor, Deus continue abençoando. E é também, eu digo isso para quem está nos assistindo, pastor, Deus tem um chamado para cada um de nós. Glória a Deus. Então, todos nós temos uma vocação, um propósito de vida pelo tempo que Deus determinou para nós aqui, que não sabemos. Então, alguns vão para outras nações, outros, hoje estávamos falando do pastor Raimundo, né? Hoje estávamos falando dele, um missionário aqui em Jundiaí. Ele ganhou o pastor Sidney para Jesus, né? E quantos que ele ganhou? Ele era o que cortava o cabelo lá no quartel. Não me escapou um. Então, é um exemplo de um missionário na sua Jerusalém. Então, isso é maravilhoso, que cada um de nós possamos entender aonde, né, que Deus nos envia, mas todos nós temos um chamado. Pois é, isso é tão bom, né? Isso é tão bom ouvir. Pastor Raimundo, um abraço se eu estiver assistindo, eu fico tão feliz. A minha alegria é saber que tem homens assim. Aliás, isso na realidade, vamos dizer o seguinte, isso, não é um dom, né? A gente aprende que evangelizar não é um dom. São Paulo diz que é uma obrigação falar do amor de Deus, falar de Jesus. Ainda hoje minha cunhada postou algo tão maravilhoso no seu Facebook, falando acerca disso. Eu sou cristã, assumida, tenho Jesus como Salvador da minha alma, declarou claro. Eu falei, meu Deus, que declaração linda que ela fez, é um milagre de Deus na vida, graças a Deus. Minha querida irmã Marcela, você já disse, impressionou na outra vez que nós começamos a fazer a programação, você teve um envolvimento especial com o trabalho de missões também, não é, irmã Marcela? Sim, como já falamos, né, eu já cresci, né, na igreja, e na adolescência, a partir da adolescência, eu comecei a me direcionar para o assunto de missão, né, de missões.
Então, daí eu comecei a acompanhar os boletins, né, que sempre vem o boletim com a história do missionário. Comecei a me envolver. E eu não me recordo o ano, mas teve um ano em que o pastor Milton Caetano, ele... Eu falei que vocês iam falar de um casal, não falei? Pois é, pastor Milton Caetano, se ele estiver também nos assistindo, ou se nos assistir depois... Um abraço, pastor Caetano, missionário do Cristo, Milton Caetano. Né, um forte abraço para eles. Então, eles passaram, foi rápido lá no Guanabara, ficaram 7 meses, e ali ele percebeu também em mim esse envolvimento. Eu já estava fazendo um curso por correspondência da EMAD. E aí, ele me incentivou e nós formamos um núcleo de missões, de curso por correspondência lá no Guanabara. Existe um projeto, eu não sei se ainda tem hoje lá na EMAD, mas a partir de 15 alunos, então formava ali um núcleo e tinha um atendimento especial, desde a Neymar para a congregação. Inclusive, eu trouxe aqui, na outra entrevista e trouxe aqui de novo. Quem tiver esse DVD vai ter contato com esse projeto, né, que foi apresentado. Então, foi muito especial, né, porque eu já tinha o coração, meu desejo, eu já visitei a imagem, fui depois, né, primeiro fiz o curso por correspondência, depois eu tive a oportunidade de ir lá também, e foi algo muito especial. O Jorge estava dizendo, né, que cada um de nós temos um chamado específico e também o tempo, né, para todas as coisas. Eu, desde a adolescência, eu sempre fui voltada para as missões, ao ponto de, eu já tive vontade de queria ir para o campo adolescente, se pudesse. Essa vontade que eu tinha, mas há um tempo para todas as coisas. E aí eu fui entendendo que eu poderia fazer de outras formas, né, e uma delas foi a contribuição, né. Eu entendia que a minha forma de ir para o campo missionário era através da contribuição, né. É uma forma que eu sei que a minha oferta está indo para aquele missionário, então é como se eu estivesse indo, né? Existem várias formas. A oração, eu sempre acompanhava o boletim para poder pelos missionários. Então essa era a forma que eu entendia de Deus o meu chamado e o meu tempo naquela fase, né? E foi muito especial. E o que eu deixo para quem estiver assistindo, não sei o que é que tem no seu coração, né? Mas você tem uma chamada, um desejo ardente por missões, vai fazendo o que está dentro da sua possibilidade, né? Contribuindo, participando de eventos locais, né? O pastor Raimundo é o nosso exemplo de missionário local, missionário em Jerusalém, né? E existe trabalho que a gente pode fazer em casa, né? Como missionário local. Pois é, irmã Marcela, em cima dessa resposta que a irmã está dando, a gente ia perguntar assim, então a irmã entende que tem um chamado missionário, claro, né? Sim. Eu entendo que sim, né? E aí o pastor Milton, ele foi me dando orientações, né? Olha, Marcela, é importante você fazer um curso de teologia, é importante você vai se preparando. O pastor Milton me falava sempre assim, vai se preparando, né? Se realmente houver um chamado e você for para outro lugar, você já vai estar preparado em alguns aspectos. E eu segui esse conselho do pastor Milton. Posteriormente, eu fiz o curso de teologia lá na sede. E depois o pastor Milton foi para o Japão e a gente ainda mantinha contato pelo Facebook. E certa vez ele me inspirou a conversar com o pastor Ezequias. Ele disse, olha, é importante
que o pastor Ezequias também saiba, né, do seu desejo, do seu sentimento com relação a missões. Eu relutei um pouquinho, mas depois eu tive coragem, criei coragem e agendei lá com o pastor Ezequias. No dia, né, houve um imprevisto e quem me atendeu foi a vossa pessoa, né? E aí lá nós conversamos, né, o pastor me perguntou um pouco sobre a minha história, o pastor me deu um questionário, né, para responder. Saí dali com aquele sentimento, bom, eu acho que os passos que eu poderia ter dado foi até aqui. Agora é deixar o tempo de Deus, né? Se realmente Ele tem algo, se é propósito de Deus que eu vá para o campo missionário dessa forma, como eu espero, vai acontecer, naturalmente. Mas o tempo vai passando, né? O tempo passou, e aí a gente vai pensando, puxa, será que era? Eu confesso que houve alguns momentos que veio inquietações, porque eu queria muito ir, mas aí Deus foi me ensinando, né? Com o passar do tempo, que para tudo há um tempo determinado, né? E certamente, se Deus tem algo na nossa vida, um chamado específico, a gente inevitavelmente vai passar por um processo de preparação, né? Não quando Deus chamou Davi, não foi de imediato que Davi foi, né? Houve um tempo de preparação, né? Ele foi ungido, mas ele já não foi em seguida, né? Há um tempo. Então, há um tempo, há uma forma, né? Eu pensava, o desejo era eu pensava assim, bom, solteiro a gente consegue trabalhar mais. Então, eu pensava assim, eu quero ir solteira para o campo missionário. Mas Deus tem os seus propósitos, Deus sabe da nossa estrutura, né? E, então, hoje eu entendo, né? Hoje, ao longo dessa caminhada, Deus me fez entender que o propósito dele, aquilo que ele coloca no nosso coração, sim, acontece no tempo dele, mas a gente precisa entender que tem o momento da preparação, tem o tempo para cada um. Para o Jorge, foi já rápido, né, assim, olhando logo de jovem. Para mim, é um tempo maior, estou indo para o campo agora, né, Deus preparou um casamento com um missionário, né, que eu não esperava, e agora que estou indo, e glória a Deus, porque eu entendo que sim, era necessário esse tempo, de fato. Pois é, irmã Marcela, o pastor Jorge falou sobre entrega, né? E uma palavra que agora com certeza vai ficar marcada, entrega. A irmã já tinha feito essa entrega também, estava esperando o momento, só não sabia como. É isso que, na minha opinião, eu acho que é maravilhoso. Só não sabia como, quando, e aí, de repente, as coisas vão se encaixando, o tempo vai chegando, e o Senhor coloca ao teu lado o teu esposo, que já tem essa chamada, essa vocação, fez esse propósito de vida, fez essa entrega, leu esse versículo maravilhoso. Quem explica isso? Quem pode explicar algo assim? Então a gente fica feliz. Mas, irmã Marcela, a irmã tem algum testemunho relacionado a isso, a obra missionária, que pode falar para nós? Sim. No início da faculdade, eu tive uma dificuldade com uma matéria. Quem for bom, bastante gente conhece, né, a psicanálise. A psicologia, ela tem vários ramos, né? E ela iniciou com a psicanálise. E essa matéria me pegou na faculdade. E aí eu percebi, eu estava com bastante dificuldades, e o meu receio era entrar em DP. DP, o que é o DP? Se você não alcança, né, a nota para ser aprovada naquela matéria, você fica em dependência. Então, você tem que fazer ela de novo, você tem que pagar, existe um valor para isso, e você tem que refazer.
E ali, eu não queria. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar em DP. E aí eu fiz um voto com o Senhor, com missões. Lá, na época, estava no início ali do projeto do Instituto IBAGB, né, lá em Guiné-Bissau. E ali eu fiz um voto com missões. Eu pedi ao Senhor que se eu conseguisse passar, para mim realmente foi um desafio, era muito difícil naquela época, e se eu conseguisse passar, eu iria, o valor que eu teria que pagar por essa matéria para refazer, eu iria então entregar para esse projeto do IBAGB. E assim o Senhor, ele honrou ali a minha fé, e glória a Deus que realmente eu passei, né, os 5 anos da faculdade, não fiquei em dependência nenhuma matéria, e eu pude ali cumprir o meu voto com missões, sim. Então, eu creio que fazer voto com missão está no coração de Deus. Que bênção, irmã Marcela, que bênção. Realmente fazer voto com obra missionária está no coração de Deus, e a gente precisa continuar fazendo esses votos, porque isso é de Deus. Inclusive, a irmã falou em Guiné-Bissau, mandou aquela oferta para lá. Vou mandar também aqui, hoje nós estamos aqui lembrando, viu, pastor Jorge, os nossos missionários. Pastor Charlton, irmã Sandra, Lael foi maravilhoso também, junto com os filhos dos nossos missionários, foi uma bênção. Pastor Jorge, por gentileza, quais países o pastor passou fazendo a obra missionária? Bom, eu fui enviado quando me casei com a missionária Ruth, nós fomos para o Uruguai apenas para ficar alguns meses ali, na época, com o missionário o pastor Luiz Silva, a esposa dele, irmã Raquel. Então ficamos lá em Artigas, na fronteira, né, Guaraí, e aí cruzávamos a fronteira e ajudamos muito lá. Naquele tempo, eu não falava espanhol, e tem um caso rapidinho, engraçado, muitos, né, de campo missionário. Ele estava ajudando o pastor Luiz na reforma do templo, e deu a hora do almoço, nós fomos então para o almoço, e no carro ele falou, irmão, esqueci a lechuga lá na geladeira, você pode buscar? Aí me deu a chave, aí eu fui e falei, meu Deus, o que é lechuga? Aí eu fui para a geladeira, tinha algumas coisas na geladeira, mas tinha alface, tinha tomate, tinha algumas coisas. Aí eu falei, pastor, perdão, esqueci que é lechuga, eu não sei o que é lechuga. Ele falou, lechuga é alface, meu filho. Então, eu estava com meus primeiros contatos práticos ali com o idioma. Então, ficamos no Uruguai, depois retornamos, aí fomos enviados pela igreja, a Assembleia de Deus Jundiaí, junto a Limar, para o México. Então, fomos para o México e lá estivemos com o pastor Rivas, pastor Rogélio Rivas, que até hoje temos um forte vínculo com os nossos irmãos lá em Sabinas Hidalgo. Já estive lá da Holanda, o pastor Rivas já nos visitou lá na Holanda, já enviou um grupo de jovens para lá, enfim, até hoje temos fortes vínculos com nossos irmãos. Do México, retornamos para o Brasil e fomos para 33, uma cidade 2 horas para dentro do Uruguai, onde não tinha nenhuma, onde entendíamos que não tinha nenhuma igreja lá, e depois descobrimos que tinha algumas igrejas, falamos com os pastores, nos unimos e trabalhamos juntos com os irmãos ali e plantamos a igreja, fomos enviados para isso, para plantar a igreja, né? Eu me lembro que no Uruguai, já em 33, o pastor Luiz Silva nos levou de carro, lá de Artigas, 33. E lá nós tínhamos ainda uma casa, então fomos procurar um lugar para alugar, com todo o apoio da Limar, com todo o apoio da igreja. Então nós ficamos no único hotelzinho da cidade. E eu me lembro que numa noite a missionária Ruth, ela acordou falando em mistérios, em línguas, cheia de Deus, e eu acordei assustado, mas eu senti muito a presença de Deus dentro do quarto. Ela disse, eu tive uma visão, um ser de branco estava aqui. E nós estávamos assim, meu Deus, com 2 malas, em uma cidade estranha, não conhecíamos ninguém, e sabendo que sim, tínhamos o respaldo
de toda a igreja aqui, mas estamos ali para começar do zero. Mas fomos visitados pelo Senhor de uma forma muito sobrenatural, e ali o Senhor estava dizendo: eu trouxe vocês aqui, eu estou com vocês, e a presença de Deus era muito forte. E realmente, depois de 2 anos, acredito, mais de 2 anos, ficou ali plantada uma igreja que está até hoje já na mão de irmãos, né, da igreja uruguaia. E o saudoso missionário Benedito foi enviado para lá, né? A irmã Darley, família tão querida para nós. Então, hoje Ciliane é missionária no Peru. Olha que coisa mais linda, né? Casada com o missionário Alex, lá da Várzea, queridos amigos também. Então, dali nós fomos para a Espanha. Foi ali que Deus nos chamou para trabalhar com os norte-africanos. Por uma semana, o Espírito Santo falava conosco sobre um povo não alcançado na África, e ele falou claramente: eu vou levar vocês para plantar uma igreja com os que nunca ouviram o Evangelho. E ele nos falou: o povo, por questão de segurança aqui, não vou mencionar o povo, mas os irmãos da igreja têm acompanhado, a gente sabe de que povo eu estou falando. E falamos com a liderança da igreja, retornamos do Uruguai, ficamos aqui no Brasil, e então nós fomos para a Espanha. Chegamos lá na Espanha, um ano depois que o missionário Sidney e o missionário Francisvaldo tinham chegado. Eles chegaram em 92, então a missionária Ruth e eu chegamos no final de 93, dezembro de 93, né? Lá na Espanha. E fomos trabalhar com a Horizontes, Missão Horizontes, com o Nil, muito querido também por todos nós aqui. E ali estivemos trabalhando e visando, vamos para o norte da África. Fizemos várias visitas no norte da África, olhando onde iríamos estabelecer. Ali surgiu uma situação que o Ministério nos pediu para ir para o Japão, né, numa altura, uma necessidade que havia. Então nós deixamos a cidade que já estávamos na África, no território espanhol, fomos para Madrid, e aconteceu que no final não deu certo. Quem Deus tinha levantado para aquela obra no Japão, pastor Haroldo. Então era para ser ele, né? Mas houve esse pedido para a gente ir de forma emergencial para lá, mas acabou que não funcionou. Enfim, nós ficamos na Espanha, e dali nós entendemos a parte do Senhor de ir para a Holanda, porque na Holanda é onde tem a maior população, o maior grupo fora do país, que é fechado para o Evangelho. Onde está esse grupo étnico? Eles estão na Holanda. Então Deus leva para a Holanda para a gente plantar uma igreja entre eles. E ali na Holanda, então estávamos trabalhando junto com uma equipe especificamente para plantar uma igreja entre os norte-africanos. E acontece que Deus tinha 2 planos aí, que foi que a igreja no norte da África nasceu. Fiz muitas viagens em vários anos de trabalho, de apoio. Temos uma missionária que trabalhou lá, hoje ela está na Espanha, e seguimos com a nossa igreja lá. Fiz vários batismos, discipulado, visitas assim, em situações bem difíceis, por causa da proibição do Evangelho, cultos em horários bem diversos, situações bem realmente difíceis, mas vimos a igreja do Senhor florescer no deserto. A igreja do Senhor nasceu, e assim são experiências tremendas, que até hoje a igreja do Senhor está lá, servindo a Deus. Então, isso realmente são testemunhos que precisaria de vários tempos aqui para a gente contar maravilhosos relatos do norte da África. Somente se dá tempo, pastor, um testemunho de cheguei numa montanha lá na África, onde um homem, ele sofria de 14 anos de uma perturbação de um espírito maligno que o atacava. É muito importante que o missionário esteja preparado dentro da religião que as pessoas ali acreditam, as crenças, os costumes, não é? Essa questão antropológica, essa questão linguística, essa questão de crenças, etc. E o conhecedor da religião desse homem, das crenças,
ele acredita que existem anjos e demônios. E ele dizia, então, vem um demônio, e ele me perturba. E então eu vou dormir, em 5 minutos ele começa a me sufocar. Esse é só um testemunho de muitíssimos que Deus tem feito naquela área do mundo. E aí o Senhor falou no meu coração, fala para ele que eu posso libertá-lo. E eu comecei 3 idiomas. Eu falava um idioma, traduzia para o idioma nacional, e do idioma nacional traduzia para o dialeto dele. Meu Deus. Mas maravilhoso. E aí eu fui compartilhando e falei para ele, há um profeta que o Senhor pensa que ele é só profeta, mas o seu livro ensina que ele é só profeta, mas ele é mais que profeta. No Evangelho, na Bíblia, ele não é só profeta, ele é sacerdote, ele é rei, e ele é o Salvador, e o único que disse que ele pode libertar. No meu nome expulsarão os demônios. Meu Deus. Eu compartilhei isso para ele e falei para ele, o senhor acredita que essa pessoa, esse ser, que o senhor considera que é profeta, ele disse isso e ele pode libertar o senhor? O homem disse, eu acredito. E eu orei por ele, falei, eu vou orar, o senhor vai ser liberto e essa noite o senhor vai dormir. O senhor vai ficar tranquilo. Olha, e eu falei, Jesus, agora tem misericórdia de mim, e me honre, tem misericórdia, e que esse homem... Orei por ele. Quando terminei de orar, era umas 4 da tarde, e aí o Senhor falou no meu coração, agora convide ele para se arrepender dos seus pecados. Falar isso a um homem de idade, falar isso a um homem tradicional na sua religião, no seu contexto ali, um patriarca, é muito complicado. Mas eu obedeci a voz do Senhor e ele se entregou para Jesus na sala da sua casinha, lá no alto das montanhas, num lugar longe de tudo e perto do nada, como a gente diz. Ele se entregou para Jesus. Quando a gente voltou para o vale, na cidadezinha, então ele veio com a gente. Eu disse para a missionária, por que ele está vindo com a gente? No outro dia, pastor Eliseu, nós íamos celebrar a Páscoa do Senhor. Conceitos que eles não têm nenhum conhecimento da Bíblia. E nós tínhamos comprado um cordeiro, iríamos sacrificar o cordeiro para ensinar para eles. Eu tenho até o filme do cordeiro sendo sacrificado. E ali, enquanto ele estava morrendo, eu falava de Jesus e eu traduzindo, assim Jesus fez por nós. Enfim, quem foi matar esse cordeiro? Esse homem, porque ele sabia matar o cordeiro. Meu Deus. Ele era pai da família que eu estava hospedado. Então, estávamos tomando chá, ele foi dormir, e aí a anfitriã me disse, olha, pastor, se o senhor não se importa, o meu pai está dormindo lá no mesmo quarto que o senhor vai dormir, que o senhor já está dormindo. E eu falei para Jesus, mas Senhor, eu acredito no Senhor, o senhor não precisa mostrar para mim um milagre. É a primeira noite que ele vai dormir, depois de 14 anos que o demônio atormentava ele. Eu não acredito, mas falei, meu Deus, eu vou para lá. Entrei dentro do quarto, estava ele roncando, deitei do lado dele, numa caminha bem simples, e uma escuridão, orei muito, falei, Senhor, eu creio que o Senhor libertou esse homem. Dormi, de madrugada, não sei que hora, eu acordei sendo atacado violentamente por demônios. Uma força do inferno sobre mim, era como um gigante que me enforcava. Exatamente o que fazia com ele, eu estava tendo essa batalha espiritual. E houve um momento que eu pude clamar, o sangue de Jesus tem poder. E realmente, aquela força maligna deixou de pressionar, de me atacar naquela madrugada. E eu lembrei desse novo irmão. Falei, meu Deus, será que ele acordou? E foi... Eu escutei, ele estava roncando. Continuou dormindo. Esse é um testemunho, no outro dia, e aí vai, ele está livre, o Senhor o libertou. Coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Então, temos nossa igreja lá, mas sempre instalado na Holanda. E da Holanda, tenho ido em muitos países com diversos trabalhos missionários. Através da igreja, que também plantamos na Holanda, onde está hoje o pastor Sidney, dando esse apoio. Dali fizemos muitos projetos em diferentes partes do mundo. Uma igreja pequena,
uma igreja com pouco recurso, mas aquilo que eu sempre aprendi aqui, uma igreja, não importa o tamanho, ela precisa estar comprometida com Mateus 28, 18 ao 20 e Atos 1 e 8. A missão é simultânea. Nós temos que ter missionários em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E se somos uma igreja pequena, ainda não temos como enviar um missionário, então nós vamos enviar uma oferta para quem já está lá, nós vamos visitar o missionário, nós vamos desenvolver projetos, e é isso que eu fiz na Holanda. A Vida Plena tem 15 anos. Tem 15 anos que essa igreja está lá plantada. Antes disso, fiz outros trabalhos na Holanda, enfim. Então, e aí tive a oportunidade de visitar muitos países, muitas culturas, muitas experiências para a glória de Deus, levando a palavra do Senhor. Amém, pastor Jorge. Eu estava fazendo aqui, apesar que a gente já conhece, principalmente nós aqui da Assembleia de Deus de Jundiaí, conhecemos o seu ministério, a gente vem acompanhando a sua chamada e vamos continuar também acompanhando agora junto com a sua esposa, com certeza. Mas eu anotei aqui, você esteve no Uruguai, esteve no México, esteve na Espanha e esteve na Holanda, né? Eu sei que não dá para falar das necessidades e as dificuldades de todos eles hoje, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas você gostaria de passar isso para nós que estamos ouvindo aqui, te assistindo, nesses 4 países aqui, Uruguai, México, Espanha e Holanda, tem alguma coisa, com certeza todos têm, mas que te chamou a atenção sobre necessidades e dificuldades que encontrou nesses locais? Bom, todos eles, como o pastor disse, existem. Uruguai, quando chegamos lá, era um país, para cada 5 uruguaios, 3 eram declarados ateus. Hoje, graças a Deus, o evangelho tem avançado no Uruguai. México, um país com tradições, raízes muito fortes, mas hoje a igreja também tem avançado bastante, muito no México. A Espanha, aí ela entra já para a situação de Europa, onde tem muita necessidade. Trabalhando ali, tem muitos povoados pequenos, que não tem nenhuma igreja, não tem necessidades. E falando da Holanda, existe, como na Espanha também, existe a igreja cristã evangélica, lá estão nossos irmãos, mas na Holanda também temos irmãos, mas eu quero tocar aqui de uma necessidade urgente a nível de Holanda, ou propriamente a nível de Europa, que o ateísmo tem aumentado. Templos em Amsterdã, que 100 anos atrás estava lotado de pessoas servindo a Deus de todo o coração, hoje eles se transformaram em mesquitas muçulmanas, em boates, casas noturnas, templos se transformaram em discotecas, em bares, em exposições de quadros. Imagine, irmãos, imagina, pastor Eliseu, uma das nossas igrejas aqui. Imagina a sede, para a gente poder ter uma dimensão do que acontece lá na Holanda. Imagina a nossa igreja sede. E daqui a 100 anos, ela não será mais usada. Suponhamos que Jesus tarde em voltar. Suponhamos. Em 100 anos, ela não será mais usada para a glória de Deus. Imagina em 100 anos que a nossa igreja sede, ou os templos que nós construímos, se transformarão em mesquitas, se transformarão em bares. Imagina isso. Em nome de Jesus, creio que não. Se Jesus tardar 100 anos, mas isso, eu digo isso como uma palavra para a igreja brasileira. Isso não depende de Deus. Depende de nós, de manter de geração em geração a palavra de Deus viva, o evangelho de Cristo pregado como deve ser, e manter esse compromisso com a cruz de Cristo, com o Senhor. Amém? Então, mas imaginem isso. E hoje na Holanda, nós temos essa realidade. Então, nós temos uma realidade dos imigrantes, conflitos muito sérios, da islamização europeia. Isso é algo que abertamente é conhecido por todos. Há um plano de islamização. Eu tenho amigos muçulmanos, eu creio que não tem como não tocar nesse assunto. Há um projeto de que a Europa será muçulmana até 2050.
ela não será mais cristã. Holanda, com berço cristão, hoje se declara cristã e muçulmana. Não é uma guerra de religião. Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e possa não entender o que estamos falando. Não é que nós temos ódio de pessoas que não professam a nossa fé, não é nada disso. Mas são realidades de conquistas, são realidades que Gaddafi, presidente da Líbia, ditador da Líbia, ele ria, ele dizia, não precisa que seja pela espada de Maomé, não precisa derramar sangue na Europa, nós estamos conquistando a Europa e fazendo dela muçulmana. Uma escola com uma classe de 20 crianças, mais ou menos 15 crianças são muçulmanas. 15 crianças. Uma ou duas cristãs, outra vem de família do ateísmo, outra uma hindu, uma budista. Essa é a realidade. Logo temos o ateísmo aumentando. A Holanda tem se tornado o berço da profanação de várias ações de leis que são aprovadas lá, e o mundo, por causa dessa questão, dessa ordem mundial, dessa globalização, do espírito do anticristo, tem abraçado essas causas, mas a Holanda tem sido o berço. A Holanda que foi cristã, a Holanda que enviou missionários para o mundo, a Holanda que abençoou o Brasil com missionários. Perfeito. Eu quero expressar o clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. O mar e olhe para a Europa, não como um lugar para missionários ficarem comodamente. Na educação missionária que eu creio, pastor Eliseu, que nós perdemos. Nós estávamos sendo bem educados, eu falo de igreja brasileira. África toca o coração de todo mundo. Eu trabalho na África. Eu sei o que é trabalhar na África, entre os pobres, entre os miseráveis. Deus já me deu sonhos. Eu estava em lugares extremamente miseráveis. E eu estive lá. Quando eu estive lá, o Senhor falou, era esse lugar que eu tinha te mostrado. Então, a África está no meu coração. Mas quando a gente fala de Europa, muitas pessoas pensam, a Europa é muito caro. A gente não faz missão porque aqui é mais barato e porque lá é mais caro. Não, a gente faz missão por direção do Espírito Santo. Aonde o Senhor quer enviar? Atos 13. Separa para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. É um chamado para a igreja brasileira. Que esse vídeo ele vai além da nossa denominação. Que ele vai além do campo de Jundiaí. Esse é o clamor de um missionário que está 30 anos no campo, vendo uma igreja brasileira que deixou para trás a prioridade de missões. E esse programa aqui, glória a Deus, pela prioridade que o pastor Ezequias está dando, pela prioridade que a Neymar está dando, para reavivar esse fogo missionário no coração da igreja. Porque eu sei que nós temos perdido. Então é um clamor para a Holanda e um clamor para a Europa. Então eu apresento essas necessidades. Orem por um reavivamento na Europa. Orem por um reavivamento na Holanda. Orem para que Deus continue levantando uma nova geração de pastores holandeses, que está acontecendo. Então, poderia tomar muito tempo aqui, mas isso é o meu clamor e meu pedido de oração, principalmente pela Holanda, onde tenho trabalhado nos últimos 23 anos. Amém, pastor Jorge, que esse reavivamento, que ele venha. O pastor disse há pouco tempo atrás, e eu guardei na minha memória, que o avivamento acontece no útero da crise. Nós estamos vivendo uma crise global, mundial, neste momento, através dessa pandemia. Mas você disse algo importantíssimo, que a igreja tem que fazer o seu papel, tem que cumprir o seu papel. Nós não podemos ficar simplesmente como espectadores, como torcedores, olhando quem está lá dentro, trabalhando e fazendo sozinho. Então, o chamado é esse, pastor, o trabalho é esse. As dificuldades, as necessidades aparecem todo dia, toda hora, e as pessoas tentam resolver isso com o lado humano, com o pensamento humano, e com relação, quando Deus está querendo, se mostrando, revelando divinamente, para que o trabalho possa ser feito, né, pastor? Sim. Agora, pastor Jorge, eu sei que nós falamos agora de necessidades e dificuldades. E é claro, você já falou de tanto resultado positivo, quer acrescentar mais? E isso nos ajuda bastante.
olha, a riqueza de uma... Em que sentido? Da igreja estar envolvida com missões ou eu pessoalmente? Você envolvido nesses trabalhos, entendeu? Tanto Uruguai, México, Espanha, Holanda. Você falou aí de tantos resultados já positivos. Quer acrescentar mais alguma coisa dentro do seu trabalho que você fez? Sim, eu quero acrescentar que dentro do trabalho que é positivo, também é positivo as lições que a gente aprende no campo. E que isso que aconteceu, desse homem ser liberto, situações de ver pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho e ouvirem, se converterem, e eu estando lá batizando-as e plantando a igreja junto com essa missionária e junto com todo esse mover de Deus. Então, isso tudo é maravilhoso. Mas tem também outras situações que aparentemente são negativas, mas não são. São lições de Deus para nós. Numa das viagens na África, eu estava conversando com essa missionária que trabalhou lá há muitos anos, e ela disse assim para mim, Jorge, é engraçado que a gente como missionários vai para o mundo para ganhar o mundo para Cristo. Só que Cristo usa esse nosso chamado para ganhar a gente do mundo. Lindo isso. Isso é tremendo. Jeremias 1,5. Eu te conheci antes de te chamar. Meu chamado é estar comigo. O chamado para você é que você esteja comigo primeiro. Então, é a entrega. Como? É a entrega. É a entrega. E aí, diante dessas experiências, eu tive, como os irmãos sabem, experiências, juntamente com a missionária Ruth, de 4 filhos que ficaram no campo, entregues no campo. A primeira, Ana Maria, que nasceu no México e faleceu. Depois, na Holanda, o Benjamin. Depois, gêmeos. Todos se foram. E parece que tudo isso é negativo. E, por último, a missionária Ruth. Quando ela faleceu, eu disse, Deus, como o Senhor levou 4 filhos, agora leva... Aqui foi a minha esposa por 29 anos. Eu disse, Deus, não, ressuscita ela. Eu falei para o Senhor. E na Holanda, não sei se todos sabem, leva 1 semana para enterrar quando a pessoa falece. É igual aqui no Brasil. Eu estava nessa dor tão profunda, a dor mais dura da minha vida. Só que quando a gente está com Jesus, parece que é negativo, mas são lições para a gente seguir crescendo, seguir servindo melhor ao Senhor. Então, eu me lembro que chegou um momento da entrega, e eu dizia, eu não entrego, ressuscita, eu não entrego. Eu também tinha feito isso com Benjamin. Senhor, ressuscita meu filho. Eu consagrei esse menino para que ele seja missionário lá na África, onde está a nossa igreja. E quando isso aconteceu, no meu coração, eu estava... O Senhor falou para mim, você precisa entregar o que não é teu. Você só perde quando você tem algo. Então, se você tem algo, então, se foi da tua mão, você perdeu, mas eu quero... Deus falou comigo, irmãos, realmente, no processo do luto. Por isso que eu entrei num processo, pastor Eliseu, de profundidade de um tratar de Deus. Uma parte foi na Holanda, outra foi aqui no Brasil. E pessoas não entendem que pouco tempo depois eu estava restaurado em questão de 4, 5 meses. A questão do luto. Glória a Deus. Resolvida dentro do meu coração em relação ao missionário. A ponto que isso se curou e Deus preparou que eu conheci a Marcela. Foi algo tremendo de Deus, mas já fora desse processo, ciclos fechados. E Deus falou para mim, entrega. E eu disse, não posso entregar. E o Senhor falou, entrega o que você não pode segurar, porque ela não te pertencia. Eu disse, sim, me pertencia. O Senhor falou, não. Os teus filhos não te pertenciam. E outra, vou só te dizer mais uma coisa, nem você é dono do teu nariz. Nem você, Jorge, é dono de você. Não é meu. O Senhor me dizia lá no fundo da casa que eu morava, debaixo da figueira, chorando lá, e o Espírito Santo ministrava meu coração. E ele me dizia, você quer se levantar das cinzas que você está? Isaías 61, o Senhor ministrou muito meu coração.
Teus pés têm cinza, mas na cabeça tem coroa. Eu te chamei para ser rei e sacerdote. Rei, sacerdote com os pés descalços. Você está sentindo a cinza do luto, mas não se esqueça que você é meu filho e eu cuido de você. E o Senhor ministrou meu coração. Pastor Eliseu, entreguei. Então, essas lições que parecem serem negativas, não são negativas. São lições onde a gente cresce. Situações do campo, muitas vezes crises em vários aspectos, mas são lições para a gente aprender e a crescer. Eu só quero concluir com um assunto de José, quando ele falou, quando os irmãos estavam diante dele, e agora nós fizemos isso com você, e José falou, não, fica tranquilo, Deus quis assim, porque ele sabia o que viria lá na frente. Então, amados, poderia contar muitas coisas, e essa fragilidade, essa humanidade minha, Jorge, esse ser frágil que chora, esse ser que às vezes sente raiva, às vezes sente dor, às vezes acha que pessoas não o entendem, às vezes, enfim, esse ser humano limitado, que já perguntou para Jesus muitas vezes, por que o Senhor me chamou? Podia ter chamado alguém melhor. O Senhor falou, eu te chamei exatamente porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a glória tem que ser dele. Se o missionário é bom, se o missionário é brilhante, se ele é autossuficiente, a glória não é de Deus. Ele pega um rapaz frágil, o Jorge de Jundiaí, e envia para as nações. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E o meu desejo é continuar sendo um missionário de Jesus Cristo. Olha, pastor Jorge, bênção de Deus. Agora me permite voltar para sua esposa, irmã Marcela, e dizer para ela o seguinte, irmã Marcela, nós vamos orar muito por vocês, de agora em diante, conhecendo tudo isso, por isso que é importante essas lives, essa entrevista, é impressionante, né? A obra missionária, ela precisa ser divulgada, por isso que a gente tem a conferência missionária, porque a consciência, a igreja precisa ter disso. Eu tenho certeza que todos nós que estamos ouvindo aqui, a maior parte, eu particularmente, que sou seu amigo, a gente não sabia disso. Como que Deus tem usado vocês no trabalho, usando os nossos missionários também. Agora, irmã Marcela, eu pergunto para a irmã o seguinte, ouvindo tudo isso do seu esposo, mas fica tranquila, nós vamos orar a partir de agora. Tudo isso que a irmã está ouvindo. O que é que a irmã espera encontrar no campo missionário, juntamente com o pastor Jorge, seu digníssimo esposo, nessa nova etapa que, com certeza, vai acontecer em breve? Olha, bom, diferente, né, de quando ele foi, que talvez, bom, ele não tinha, né, nenhuma experiência, e também a missionária Ruth também não tinha, né, então eles foram, assim, totalmente, vamos dizer, no escuro, né, foram, assim, na fé. Obviamente ele conversa, a gente conversa muito, né, ele me traz muitas experiências que ele teve no campo. Isso traz para mim, né, clarifica para mim muito do que é o campo missionário, mas eu entendo que existe também a minha experiência pessoal, né? Quando eu for, só vivenciando lá, né, para saber como é que será a minha experiência. Mas, inevitavelmente, eu acredito que sim, teremos desafios, né? Vários tipos de desafios. Cultura, por exemplo, para a Holanda, para mim é um grande desafio indo para a Holanda, que é a questão climática, né? Eu sou nordestina, nasci em Pernambuco, então eu sou do calor. De repente eu vou para um lugar que o sol aparece 2 vezes no ano. Só Jesus da causa. 2 meses no ano. Então, sim, haverá desafios, mas o que me tranquiliza é entender que, sim, se eu estiver no lugar em que Deus me chamou e no tempo dele, certamente ele irá me capacitar, né, para vivenciar esses desafios. E também espero, sim, ter
testemunhos, milagres também para contar, junto com os desafios, junto com as dificuldades. Nós temos certeza, pela fé já, pelos olhos da fé. Eu estava orando ontem, o Espírito Santo me lembrando, o crente não anda por vista, o crente anda por fé. Nós estamos confiando que vai ser um trabalho para a glória do Senhor, excepcional e maravilhoso. Agora, irmã Marcela, eu estava pensando o seguinte, a irmã tem uma formação secular na área da psicanálise, não é isso mesmo? Da psicologia, né? Da psicologia, Sou psicóloga, mas eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, não a psicanálise. Pois é, a minha filha também trabalha dentro dessa área, também é psicóloga, e às vezes eu sento com ela aqui para ouvir os conselhos. Não sei se o pastor Jorge já fez isso. Todo dia. Mas é uma riqueza. É muito bom. Olha que coisa interessante, né, pastor Jorge? E eu pergunto à sua esposa, irmã Marcela, como que a irmã pretende conciliar a sua vida profissional com essa chamada na obra missionária? A gente sabe que a formação, com certeza, vocês já estão fazendo alguma coisa junto aqui no Brasil, o pastor Jorge já deu uma pincelada, e como que a irmã pretende fazer isso aí? A formação ajuda, com certeza, né, irmã Marcela? Sim, sem dúvida. Confesso, pastor Eliseu, quando eu pensei em ir para a faculdade, né, e escolhendo a profissão, eu li um livro da CPAD, As Doenças dos Séculos. E aí, esse livro, ele foi lançado em 1900 e alguma coisa, não me lembro certo, mas com a projeção, né, do século XXI, o crescimento do adoecimento emocional, depressão, transtorno de ansiedade. E eu me lembro que, lendo esse livro, o meu coração, também vendo uma passagem bíblica, eu não me recordo agora qual foi a passagem, mas foi o que me acendeu aí para a área da psicologia. Só que eu sempre pedia muito a Deus, eu orava, Senhor, eu vou poder usar, né, esse trabalho, se um dia, se realmente chegar esse tempo de eu ir para o campo missionário, e olha, e orando, né, nesse processo de já me inscrever para o vestibular, o que aconteceu? Nesse tempo, veio o boletim da IMAD, de missões, e veio um apelo. Lá sempre tinha um pedido de oração, tinha um quadradinho lá de pedidos de oração do missionário. O pedido que a Josi, ela fez para a igreja de Jundiaí, o pedido de oração que a Josi fez para a igreja de Jundiaí, foi que Deus levantasse psicólogos lá na África, porque havia uma grande questão ali de abuso sexual, né, infantil, e eu me lembro quando eu li aquele boletim, eu entendi, para mim foi a confirmação, eu creio, ali eu criei, né, que eu acreditei que sim, Deus estava me direcionando para essa profissão, e sim, que eu poderia usar no campo missionário. E creio que sim, porque a gente já tem usado aqui, né? A gente já tem feito aqui em Jerusalém, né? Aqui na cidade, o pastor, o Cláudio Dourado, ele tem um trabalho aí tremendo, né? Que é com a geração eleita Maduro Social. E existe um grupo de psicólogos da igreja, que a gente presta esse atendimento social, né? Nessas ações sociais. Então, eu creio que sim, há muito que se fazer, linkando a área, né, profissional junto com missões. Eu e Jorge temos aí já projetos em andamento e creio sim que foi esse trajeto, né, até chegar aqui. Eu creio que Deus foi realmente me preparando, me capacitando para o que Ele tem para nós a partir de agora. Tá certo, irmã Marcela. E aproveitando, irmã Marcela, a irmã já teve algum contato com a cultura holandesa? Com a cultura holandesa? Não.
Eu estou começando agora de uma forma online, né? Você não. Holanda? Desculpa, eu entendi Holanda. Não, ela falou Holanda. Holanda. Se a irmã já teve, né? Porque nós sabemos que vocês, dentro do tempo de Deus, no momento de Deus, conforme vocês vêm nos informando, vocês voltam, o pastor Jorge volta e você o acompanha para Holanda. Então, exatamente, a pergunta é em cima disso. Teve algum contato, que é uma cultura diferente? Uma das coisas que a gente vê e aprende no trabalho missionário são essas dificuldades, né, em matéria de cultura, em matéria de alimentação, de clima, enfim. A irmã já sabe alguma coisa lá? Já teve algum contato? Olha, então, o Jorge estava me lembrando aqui, a gente fez uma visita em Holambra, né? Então, aí eu pude ter viver um pouquinho, né? Ter um pedacinho de Holanda, né? E lá em Holambra, eu estava dizendo a Marcela, nós temos que conversar com um holandês. Nós só vamos sair daqui quando conversar com um holandês. E realmente, vi um senhor, eu falei, esse aí eu acho que é holandês. Aí eu falei para ele, goedemiddag. Aí ele, goedemiddag. Eu falei, opa, boa tarde. Falei, boa tarde. Aí nós começamos. Então, teve aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, sim. Tive contato com um senhor, um senhor holandês. Ele e Jorge conversaram bastante, né? E eu... Depois a gente mudou para o português. Depois eles voltaram para o português. Mas foi muito... foi bom essa experiência, né? Mas também já estou aí tendo um contato de uma forma online, né? Com o curso do holandês, entendendo também da cultura, sim. Pois é, nós vamos ajudar a irmã na oração, né? Quando nós falamos da outra vez, falando para que a irmã chegue lá... Esse é o meu pedido de oração. Isso. A irmã Miriam, a partir da nossa reunião passada, da nossa live passada, ela todo dia está colocando o nome da Marcela para que a irmã Marcela também aprenda o idioma. Amém. Aproveitando já a inteligência que tem, né, pastor Jorge, que Deus deu, e também a graça de Deus, certamente isso vai acontecer. Agora, deixa eu falar, Holambra é lindo, Holambra é muito bacana, tem um croquete lá, não sei se essa também é comida holandesa, mas um croquete muito bom. Sim, é típico na Holanda. Sim. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos chegando nos finalmente, mas, pastor Jorge, o senhor contou um testemunho legal. Tem outro testemunho aí que o pastor acha que a gente precisa ouvir, que também edifica? Com certeza tem bastante, né, pastor? Tem. Quer que eu compartilhe um da Holanda? Eu me lembro, esse é um testemunho maravilhoso. Eu trabalhava, eu cheguei na Holanda, trabalhamos 2 anos com uma organização cristã, depois trabalhamos 3 anos com uma igreja de língua espanhola holandesa. Nesse período, antes de, então, fundar a igreja que hoje sou pastor titular lá, como o irmão disse. E trabalhando com a igreja espanhola, eu recebi um telefonema e uma senhora falando comigo em holandês, e ela disse, olha, eu estou aqui no hospital Lucas Andreas, é um hospital em Amsterdã, agora mudou o nome dele, ele fez uma fusão com Onze Lieve Vrouw, que é um hospital do West, de 2 regiões, né? Agora ele fez o mesmo nome, mas naquela época era o Lucas Andreas. Então, ela me liga e me diz em holandês, eu estou procurando um pastor brasileiro que possa vir aqui no hospital para ressuscitar uma pessoa que morreu. Eu disse, peraí, será que eu estou entendendo direito? Meu holandês, eu acho que não está bom. Como que é? Não, eu estou procurando um pastor brasileiro que possa vir aqui no hospital orar por uma mulher que está morta. Porque ela vem de família envolvida com ocultismo e ela veio aqui para a Holanda, veio a óbito e a família está aqui. E eu disse para a família, não saia, que eu vou arrumar um pastor que vai orar por ela
e ela vai voltar à vida. E a família toda envolvida com o ocultismo, a família brasileira que reside na Holanda, e ela estava de visita lá e veio a óbito. E ela ligou e tinha conseguido contato com um pastor brasileiro que até hoje não sei quem é. E ela disse, olha, eu fiz contato, a família estava esperando, e quando ele chegou, quando ele pisou na porta, para dentro do quarto onde estava o corpo na cama, já sem vida, os médicos tendo a paciência de esperar, dizendo, enfim, a família lá, ele caiu desmaiado. Ele desmaiou de tanta força espiritual. E tiveram que tirar o pastor desmaiado. A família disse, esse é o Deus que você está dizendo que vai ressuscitar a nossa familiar? Não. Nós não cremos de jeito nenhum. E ela disse, não. E eles foram embora. E ela conseguiu, isso não acontece na Holanda, o protocolo, até aqui no Brasil, mas ela conseguiu lá que ficasse 2 enfermeiros no quarto com ela e para que ela conseguisse um pastor que pudesse entrar no quarto e orar para a mulher voltar à vida. E nisso ela no telefone. Eu confesso, porque eu sou um ser humano, eu disse, Jesus, por que eu atendi esse telefone? Porque eu peguei esse telefone? Quando eu disse para ela, eu sou pastor e sou brasileiro, eu falei em holandês para ela, e quando eu falei em holandês, ela falou, em holandês, que eu sou pastor brasileiro, ela me disse, então, eu sou brasileira, e quis contar toda a história de novo em português. Eu falei, não precisa, eu entendi. Ela falou, o senhor precisa vir aqui no máximo em meia hora. Onde o senhor está? Eu estou próximo ao Diemen, em Amsterdã. Eu estou no Middenberg, outro lado de Amsterdã. E eu tenho que cruzar, eu não tinha carro, eu tinha que tomar um transporte e chegar até aí. Ela disse, então eu te espero em meia hora. Eu estou com essa roupa, essa minha característica, eu te espero na entrada do hospital. Eu saí, fechei o escritório lá da igreja e fui para esse hospital. No meio do caminho eu fiquei pensando, meu Deus, como é que está a minha vida contigo, Jesus, que ruim que eu entrei aqui, o problema agora é que... Mas eu disse, Senhor, eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que te obedecer. Se eu posso orar, mas quem dá a vida não sou eu, é o Senhor. Então eu fui para lá e volta e meia vinha esses pensamentos, medo, enfim, mas eu fui. Quando eu cheguei, ela fez com os olhos dela, ela fez um scan, como falar, um scan, assim, um raio-x de mim, da cabeça aos pés. Olhou nos meus olhos e disse, então você é o pastor Jorge? Eu disse, pela misericórdia de Deus, irmã, você está na presença de Deus? Eu falei, creio que sim, irmã. Você não está em pecado? Creio que não, irmã. Tua relação com a tua esposa fez uma... Meu Deus! Vamos subindo. E no caminho, me fazendo pergunta no elevador, etc. E eu falei, Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a vontade dela. Mas se essa mulher está com uma palavra de fé, que é aquela mulher que morreu, vai viver, ela vai viver. Ela está com mais fé do que eu. Ela mesmo podia ter orado, mas ela acha que tem que ser um... Tá bom, estou aqui. Quando fui entrar no quarto, estavam os 2 enfermeiros à espera. Pisei na linha para dentro e ela ficou me olhando para ver se eu ia cair, como infelizmente o outro aconteceu isso. Não caí e pedi, por gentileza, nos dão 5 minutos. Os 2 enfermeiros ficaram fora, fechei a porta. Ela foi por um lado da cama, eu fui pelo outro, a cama grande. O peito dela estava aberto, tinha um lençol, né? E ela tinha ainda o tubo na boca, as máquinas todas desligadas, ela em óbito, morta, estava morta. E a irmã começou a orar e falar em línguas, fechou os olhos. Aprendi que em hospital você vai fazer uma visita, ore com os olhos abertos. Mas a irmã estava lá num mistério com Deus e eu do lado de cá. Falei, Senhor, eu não vou começar a orar. Eu só quero entender o que o Senhor quer fazer aqui. E é isso que eu vou orar. Me dê uma direção. Eu preciso de uma direção. Eu não vou ficar aqui meia hora
gritando, eu só quero entender uma direção. E o Espírito Santo foi claro. Eu ouvi a voz do Senhor dentro daquele quarto. Ele foi claro comigo. Repreendo o espírito de morte. Chama esse corpo de volta para a vida. Só isso. E eu só disse isso. Eu coloquei minha mão na cabeça, estava corpo frio, colocar sobre um ente querido é uma coisa, sobre uma pessoa que a gente não conhece. Coloquei minha mão na cabeça daquela mulher morta, sem vida, e fiz esta oração e disse: eu repreendo o espírito de morte e eu ordeno no nome de Jesus que volte à vida. E quando eu fiz isso, eu ordeno que volte à vida em nome de Jesus, pum, os olhos daquela mulher se abriram. Meu Deus. Ela voltou à vida. E quando eu vi aquilo, eu não sei se eu me assustei, eu não sei se eu não estava, sabe, eu me enchi de Deus, foi tão forte. Glória a Deus. A irmã não tinha visto nada, a irmã estava do outro lado. E eu tentava chamá-la para, olha aqui, E ela... Senhor dos Santos. E a irmã em mistério, em glória do Senhor. Eu finalmente, quando ela viu, começou uma gritaria dentro daquele quarto que os dois enfermeiros entraram. O que está acontecendo? E a mulher viva. Aquilo foi uma revolução dentro daquele hospital. Muitos anos atrás, Lucas Andréas, em Amsterdã, Jesus trouxe de volta uma mulher que estava já morta. E certamente ela não estava na presença de Deus na eternidade. Mas o Senhor deu para ela uma oportunidade. Quando ela voltou à vida, os médicos tomaram conta, não tive mais acesso, e ela ficou, por causa da abertura da situação, depois eu tive conhecimento de tudo o que aconteceu, ela ficou 2 meses internada no hospital. Eu ia 3 vezes por semana visitá-la, preguei o evangelho, ela se converteu, discipulei ela até ela voltar para o Brasil. Ela era da Bahia. Então, esse foi um testemunho simplesmente maravilhoso. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, meus irmãos, meus amigos, o que a gente vai dizer em cima disso? É um milagre que acontece, Jesus continua mesmo fazendo esses milagres. E se você está passando por algum problema, aproveita, porque isso aumenta, acrescenta a nossa fé. Isso faz nós entender que o Senhor Jesus não muda, mas pode mudar situações igual essa, igual fez para a glória do teu nome. Feliz por isso, viu, pastor Jorge? E nada a acrescentar em cima disso. Louvado seja Deus por esse maravilhoso testemunho. Vamos chegando agora, então, às 2 últimas perguntas. Eu continuo com você, pastor Jorge. Por que a igreja deve continuar fazendo a obra missionária, orando e contribuindo para que essa obra dê fruto? Ela precisa, primeiro, porque não é uma opção. E segundo, porque define a razão dela estar aqui ainda. Nós só estamos aqui ainda porque temos uma missão a cumprir. Se a igreja vive por causa de ensaio de louvor, por causa de pregações aos domingos, por causa de tempos de comunhão, quero só lembrar isso a todos. No céu não tem ninguém desafinado, não haverá. No céu nós vamos estar ouvindo a palavra pela eternidade, perfeita, sem interferência, sem nada. Então, tudo isso é válido. A comunhão, a oração, a consagração, o louvor, a palavra, ir aos cultos, estar firmes com Jesus, estar submissos a nossos líderes, tudo isso faz parte. Mas para cumprir a razão da existência e da permanência dela ainda nessa terra. Então, fazer missões, contribuir, se envolver com o campo, desenvolver projetos, ir aos não alcançados principalmente, pregar aos que nunca ouviram, contribuir para os missionários que já estão no campo. Não é uma opção para a igreja, não. É o dever dela. E não só contribuir, não só orar, mas se envolver em tudo que tem a ver com Atos 1 e 8. Simultaneamente, qualquer igreja local, não importa o tamanho dela, ela precisa estar envolvida nessas 4 esferas, até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, ela deve orar, ela deve contribuir, porque é a razão da existência dela ou da estadia dela
ainda aqui na Terra. E é o que lhe dá identidade. Quando nós entendemos propósito, nós entendemos a nossa... quem eu sou, para que Deus me colocou aqui. Então, propósito ajuda a alinhar a identidade. A igreja se perde na sua identidade porque perdeu a visão da sua missão ou do seu propósito. Então, é isso que eu deixo aqui como resposta a essa pergunta muito importante que o pastor está fazendo. Ela deve fazer porque é a razão dela ainda estar aqui nessa terra. É um propósito de vida para a igreja, né, pastor? Sim. Muito bem. Não Deixa eu... Sim? Não opcional. Não opcional, sim. Deixa eu perguntar agora para a missionária Marcela. Missionária Marcela, a última pergunta. Vocês têm algum projeto já, a partir dessa nossa fase, com relação à obra missionária? Sim, nós temos aí, já o Jorge já está atuando aí, né, com o Prumo Divino, mas a gente também tem um projeto no coração de levar também o cuidado aos missionários, cuidado integral, né, inclusive o emocional, a missionários. Sim. Missionários, líderes, toda pessoa que está num papel que oferece cuidados. Então, desde já também pedimos, contamos com vossas orações, né? Para que, sim, se está no coração de Deus, venhamos aí a nascer, né? Ele já está no projeto, já está se formando para que venha a nascer aí. Esse é um dos projetos que nós temos também. Perfeito, meu Marcelo. Pastor Jorge? Eu quero adicionar o que a Marcela está dizendo, com experiências minhas nesses anos de missão. Em uma ocasião, eu estava indo para o norte da África, estava no aeroporto em Amsterdã, e recebo uma mensagem de e-mail da Horizons Mission, lá do país de Gales. Eu tenho esse envolvimento até hoje com os irmãos, estou atuando bem pouco nessa área de cuidado pastoral ao missionário, mas já estive mais ativo, logicamente, esse último ano foi a parte. E eu estava indo para um batismo e uma visita à igreja no norte da África e recebo uma mensagem de desafio dizendo: Jorge, precisamos de você em Senegal, precisamos de você em Dakar, você quando pode ir para lá? Eu disse aos irmãos, respondi imediatamente antes de embarcar: eu estou indo agora para o norte da África, eu vou passar uma semana lá, eu tenho que voltar, cuidar da família, cuidar da igreja aqui na Holanda. E depois, então, eu iria para o Senegal. Daria tempo? Eles disseram, nós não temos outra pessoa. O que acontece lá é que houve uma invasão naquela época dos rebeldes que vieram desde a Mauritânia, extremistas islâmicos, e eles estavam expulsando, mandando recado. Se encontrarmos estrangeiros, vamos matar. E os missionários foram todos para Bamako, para a capital de Mali, e de lá não tinham segurança, foram então para Dakar, em Senegal. E lá em Senegal tinha uma equipe de missionários brasileiros, casais, pessoas solteiras, e quando eu fiz esse trabalho na África, voltei, fui atrás do visto, estava indo para o Senegal. Aí vem as perguntas, como? Dinheiro e os recursos? Amados, Deus faz sobrenatural em tudo. Com todos os recursos, todos esses projetos missionários sempre foram feitos da pequena igreja de imigrantes em Amsterdã, sempre, passando visão para a igreja, contribuindo, fazendo missões. E aí viajo novamente para lá. E quando estou lá, eles me disseram, Jorge, você já atendeu missionários em momentos de traumas, de estresse, de momentos de guerra? Disse, não. Então nós vamos te mandar um manual. Me mandaram um manual carregado de cuidado psicológico e pastoral. Eu fui lendo esse manual, e muitas coisas eu já tinha conhecimento, outras eu aprendi como abordar em situações sensíveis assim, e cheguei lá e passei uma semana com eles, atendendo individualmente, comendo com eles, pastoreando. Trabalhei como um psicólogo ali, um pastor psicólogo, cuidando dessa área.
Então isso é muito forte no meu coração, no coração da Marcela. Deus une um pastor com uma psicóloga. Então, uma das coisas que está forte no nosso coração, existe a questão da igreja na Holanda, falando de projetos e falando de desejos, eu amaria continuar ligado com a igreja na Holanda, mas ter mais liberdade para viajar e atender missionários que estão sozinhos, que precisam de uma psicóloga e de um pastor. Eu fiz muito isso sozinho. A missionária Ruth, na época, ficava muito lá na Holanda mesmo, mas hoje nós temos essa oportunidade de fazer isso nós dois, a Marcela e eu. Então, é um projeto muito forte no nosso coração de cuidar daqueles que precisam, daqueles que cuidam de missionários. Temos um casal que trabalharam em um país na Ásia, cheio de bombas, cheio de problemas lá, e hoje eles estão em um país na Europa, construindo uma base, e nós temos convites para nos aproximar mais desses irmãos para trabalhar nessa questão de receber missionários e dar esse cuidado pastoral. Então, nosso trabalho, nossos desafios são muito grandes. Além do pastoral, estamos orando, pedimos oração. Pastor Sidney, pastor Ezequias já anunciou, ele irá para a Espanha. Então, eu preciso de um pastor em Amsterdã, porque entendo que Deus tem esse trabalho também fora de Amsterdã para nós. Então, eu peço oração para que Deus levante um pastor para a vida plena, de tempo integral, e que nós dois seguimos pastoreando, supervisando a igreja, mas também com essa liberdade de projetos aonde Deus nos enviar. Então, eu me uno a essa experiência lá de trás, dizendo que isso continua sendo uma necessidade de hoje. Amém, pastor Jorge. Eu sei de uma coisa, meus irmãos e amigos, cada entrevista que a gente tem, a gente pega uma responsabilidade de oração. Porque nós falamos acerca dos projetos, e eles falaram que tem no coração já o trabalho que o pastor Jorge já vem fazendo, e agora com a sua esposa Marcela, certamente vão dar continuidade. E aquilo que a gente pode fazer e deve fazer, pastor Jorge, nós vamos fazer, que é continuar orando por vocês, e também orando pelos demais que têm feito esse trabalho, conforme vocês disseram desde o início. É uma chamada, é uma vocação, é uma entrega, é um propósito de vida. E espiritualmente falando, que nós estamos tratando de um trabalho espiritual, na obra missionária, precisa realmente ser coberto das orações. Então, convoco a todos que já oram pelos nossos missionários. Agora tem mais esse casal para vocês, já estão orando, continue orando cada vez mais, para que Deus possa dar a cobertura necessária que eles precisam tanto para dar continuidade àquilo que o Senhor está colocando no coração deles. Irmã Marcela, as suas considerações finais, por favor. Bom, obrigada, gratidão ao pastor Eliseu Santos por este momento, por essa oportunidade. Também agradecer aos irmãos que ficaram conosco até agora, Foi uma live um pouco extensa, Obrigada aos irmãos que estiveram aí. Compartilhem, nas redes sociais de vocês. Também um agradecimento ao pastor Ezequias por este momento, e contamos com vossas orações, E para você que está assistindo, que tem um desejo, uma chama por missões, se envolva, se entregue na missão. Se o seu coração está aí, se entregue, faça tudo o que você pode fazer. E se Deus tem um chamado para você em missão transcultural, espere o tempo do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele é quem nos conhece, Ele é quem sabe o tempo para nós. Então, descansa no Senhor, mas faça o que você pode fazer já, aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmã Marcela. Pastor Jorge? Bom, eu inicio com agradecimento de coração ao pastor Ezequias Soares da Silva, ao pastor Felipe Soares, ao pastor Eliseu Santos, a Leimar, uma missão que eu vi nascer no ano de 88, e fui parte desses primeiros anos, depois fui para o campo. Então, que Deus continue abençoando todos os irmãos que trabalham na Leimar, Deus continue abençoando toda a igreja, o campo de Jundiaí, Assembleia de Deus,
Ministério Belém, pastor Ezequias, e minhas considerações finais é que há um peso muito grande no meu coração, indo e vindo aqui no Brasil, de que a igreja brasileira, ela coloque os seus olhos, principalmente, em uma visão missionária estratégica, onde nós possamos ter bases estratégicas para, desde um ponto, poder alcançar muitas áreas. Então, eu deixo esse pedido de oração nas minhas considerações finais, e que a gente coloque os olhos, principalmente, naqueles que ainda nunca ouviram o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, uma vez mais, por essa oportunidade, por esse privilégio de ter participado aqui, pastor Eliseu, dessa entrevista. Amém, pastor Jorge, a alegria foi nossa. Eu quero fazer um agradecimento aqui em nome do pastor Ezequias, dos pastores setoriais, dos dirigentes de congregação, da equipe da Leimar, dos promotores de missões, da igreja, dos amigos que nos assistem. Vocês, assim, bondosamente aceitaram o nosso convite e estar conosco mais uma vez. Foi 2 vezes. Nós falamos que privilégio que nós tivemos, né? 2 vezes. E essa agora aqui dá vontade de ficar até meia-noite, passar o sábado aqui, ouvindo essas experiências que vocês têm. Vocês são bênçãos, viu? Deus continua abençoando. E a gente quer, nesse momento agora também, agradecer você que está conosco até agora, conforme a irmã Marcela disse. Bondade sua estar com a gente até agora, meu irmão, meu amigo. Mas para um amigo que nos ouve, a gente sempre faz aquele convite especial para que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você quer ver milagre, eu creio que você quer ver, a gente não sabe o que está do outro lado, o que está passando na sua vida. Você está vivendo esse momento aí, dessa pandemia, dessa crise que assola, infelizmente, o globo. A gente sabe que vive num mundo, infelizmente, tão contraditório, tem tantas coisas contraditórias, bem, mal, paz mais guerra, alegria mais tristeza, não é? Amor mais ódio, enfim. É um mundo contraditório. Mas tem solução para esse mundo, tem sim, tem solução para você. O Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para trazer salvação ao mundo todo. O amor de Deus é imenso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente não consegue entender essa grandeza desse amor. A gente sente esse amor. A gente quer dividir esse amor com você. O que eles estão fazendo, dividindo esse amor, tanto aqui já como na obra missionária, como tantos outros missionários têm feito a mesma coisa. Então, meu amigo, aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Pode ter certeza, coloque esse fardo que você tem aos pés da cruz de Jesus. Ele morreu exatamente para receber isso. A salvação ele garante para você quando você reconhece. E levou sobre si os pecados, conforme diz a Bíblia, levou as dores, levou o sofrimento, tudo, para também dar salvação à sua vida. E você que pode estar afastado dos caminhos do Senhor, retorne. Não fique assim, não fique parado. A salvação em Cristo, a alegria em Cristo é algo prazeroso e só sente quem tem. Então, o teu lugarzinho está te esperando lá, em nome de Jesus. Eu quero, pastor Jorge, apresentar aqui um pedido de oração. Pastor Jorge, eu vou pedir para você orar. Quero agradecer aqui aos queridos irmãos que sempre nos ajudam aqui, fazendo esse pedido de oração. Esse pedido foi anotado da irmã Maísa, da Vila Hortolândia. Obrigado, irmã Maísa. A irmã Ordália Fernandes. A paz do Senhor Jesus, peço oração para mim e para minha família. Na Raíssa, no YouTube, não houve pedido de oração. Então, pastor Jorge, por favor, ore por todos nós, agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós já ouvimos, tão importante e precioso, e também por esse pedido de oração da irmã Ordália Fernandes. Está pedindo oração para a salvação. Peço oração para mim e para minha família, irmã Ordália. Pastor Jorge, pode orar? Amém. Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós trazemos aqui esses pedidos de orações. Senhor, nossa irmã que pediu oração, outros irmãos e irmãs, o Senhor conhece as realidades, o Senhor conhece as dificuldades, mas nós intercedemos neste momento, no nome de Jesus Cristo, e nós cremos na tua intervenção. O Senhor sabe exatamente o que teus filhos e filhas precisam neste momento. Senhor, entra, Senhor, em nome de Jesus, com o teu cuidado, com o teu poder, com a tua graça, com o teu milagre, na vida de cada um deles, que tem manifestado, Senhor amado, a necessidade de uma intervenção divina. Senhor, obrigado, Senhor amado,
pelo pastor Eliseu Santos, abençoa a sua vida e família, abençoa, Senhor, esse programa tão importante da Limar, cada missionário, missionária que já passou por aqui, outros que vão passar, segue com eles. Deus, oro também pela vida do pastor Ezequias, irmã Ruth, os filhos, neto, Senhor, o ministério da Assembleia de Deus de Jundiaí. Senhor, continua abençoando a tua igreja. E muito obrigado, Senhor, porque sabemos que as nossas orações, por graça e por misericórdia, chegaram diante do teu trono e cremos na tua resposta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero desejar a todos um bom final de semana. Essa semana é uma semana especial no Brasil todo. Nós temos um compromisso de cidadão neste domingo, nesse domingo, mas vamos fazer isso com o coração na nossa nação, com o coração nos nossos estados, com o coração na nossa cidade. É muito importante fazermos o trabalho também como cidadãos que são nessa eleição. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero também pedir ao pastor Jorge que nos dê também a bênção apostólica nesse momento. Pastor Jorge. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja hoje e sempre com a tua preciosa vida. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado a todos. Obrigado, Joel. Obrigado a todos. Bom final de semana. Em nome de Jesus. Está terminado.